Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje vamos. Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia. Estou aqui também ao vivo acompanhando. Acabou saindo aqui. Eu quero convidar você então a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar comigo a leitura do dia de hoje. Eu vou fazer alguns convites, eu estou ao vivo aqui. Então você já vai entrando. A gente vai fazer a leitura do dia 253. Vamos lá, só mais um minuto. Bom, é isso aí. Já convidei algumas pessoas. Deixa eu colocar o microfone aqui para a gente iniciar então. Vamos lá, espero que todos estejam ouvindo. Se você estiver ouvindo bem aí, você pode manifestar, por favor, colocando um bom dia, estou te ouvindo. Hoje a gente vai então para a leitura 253. E a gente vai voltar para o livro de Isaías. Olha que interessante. Isaías tem uma grande importância dentro das escrituras, né? É um livro bem extenso. Isaías tem 66 capítulos. E, por coincidência ou não, bom dia Marisa, Neuza, bom dia. Bom dia também Ivonete. Graça e paz a todas. Todas as mulheres aqui, ó. As mulheres, como sempre, né, nos pés de Jesus. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, né, as mulheres. Neuza está ouvindo bem. Obrigado, Neuza, por manifestar aqui. Bom, hoje é a leitura 253. E o nosso slogan aqui, como eu comecei, é transforme a sua vida lendo a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é capaz, né, de transformar a sua e a minha vida. E a gente tem que criar hábitos, né, de fazer essa leitura. A nossa alma, né, o nosso psique, ele vai cada vez mais a gente entendendo, conhecendo, na verdade, mais a Deus. E aí eu estava falando que o livro de Isaías ele tem 66 capítulos. E é um livro extenso. A Bíblia toda tem 66 capítulos também. Olha a coincidência. E se você pegar os 39 primeiros capítulos de Isaías, você vai ver Deus usando o profeta Isaías para advertir o povo como o povo, né, estava desviado. A gente vai ver o castigo, né, que Deus permitiu para que eles pudessem ser corrigidos
E a partir do capítulo 39 até o 66, que são 27 capítulos, Deus vai usar o profeta Isaías para falar da esperança. Então, se a gente pegar a Bíblia e dividir, a Bíblia tem no Velho Testamento, na Primeira Aliança, são 39 capítulos também, né? E Deus, ele vai trazer a lei por amor, por corrigir, por trazer, por conta do castigo, né, do pecado, lá no Éden. E o Novo Testamento, né, com Jesus Cristo, são 27 capítulos. E é uma nova aliança, é uma boa notícia. Jesus vem para resgatar, vem trazer fé, esperança, amor, né, a compaixão. Você vê, o livro de Isaías, ele faz um paralelo, a gente está fazendo aqui um paralelo, né, que ele reflete o que a Bíblia toda nos ensina. Então, né, fica aí para você acompanhar a gente, a leitura, né? A gente já começou a ler o livro de Isaías, algumas leituras anteriores, né? Então, se você ficar até o final e eu conseguir gravar e subir esse vídeo, você vai ter acesso às leituras dos dias anteriores, né? Então, são 253 dias de leitura. Você pode acessar a hora que você quiser, como você quiser, aonde você estiver, né? Você pode pôr um fone e ir ouvindo as leituras diárias. Bom, a gente vai ler hoje o capítulo 8, né? Alguns versículos, alguns capítulos são curtos, então a gente vai agora até o final do livro de Isaías, né? A nossa leitura, então a gente está no capítulo 8 e vamos até o 66, dia a dia, né? Então a gente tem aí pelo menos vai até o dia 266, né? Hoje é 253 até 266. A gente vai lendo aí diariamente o livro de Isaías, um livro muito rico. Eu tive já a oportunidade de estudar o livro de Isaías. Bom, capítulo 8, versículo 1, a gente vai ver o quê? Uma futura visão dos assírios, né? A invasão dos assírios. Então Deus permite. Então, talvez muitas permissões Deus vem trazer para a sua e para a minha vida nos dias de hoje para os fatos de amor, né? Um pai adverte um filho porque ele ama. Obviamente que a gente precisa, né, se direcionar o nosso coração ao nosso pai. Ele diz assim, no versículo 1 de capítulo 8 de Isaías: Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maher Shalal Ashabaz. Pedi ao sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunha do que eu fiz. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Maher Shalal Ashabaz, pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente, contudo eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis de Rezim e Pecá. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates. O rei da Síria, com toda a sua glória, a inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço, e abrirá as asas e submergerá a sua terra de um extremo ao outro, ó Emanuel. Reúna-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção. Todas as terras distantes,
preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoque os conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. Versículo 11. O chamado para confiar no Senhor. O Senhor me advertiu firmemente que não pensasse como os outros, como todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não vivam com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos, santo em sua vida. É a ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá ele será a pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será uma armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei no Senhor, e ele se afastou dos descendentes de Jacó. Porém nele a minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu, servimos de sinal de advertência para Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhe diga: vamos perguntar aos médiums, e os consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão: o que fazer? Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consulte a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados, famintos. E por causa da fome, amaldiçoam o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra. Mas para onde voltarem os olhos, só haverá problema. Angústia e sombrio, desesperos, serão lançados em trevas, né? Então, o foco quando a gente muda, há esse tipo de angústia, de dores, né? E capítulo 9 vai falar da esperança no Messias. Versículo 1, capítulo 9. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Ó a esperança. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas o futuro da Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Né? Então a gente está vendo as tribos, né, as 12 tribos, ele está citando essas duas. E aí no versículo 2 ele fala: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que os vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repetir os despojos, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprime, e levantará o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrará a vara do opressor, como fizestes o destruidor o exército de Midian. As botas dos guerreiros, os uniformes manchados de sangue das batalhas, serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Então, vocês, irmãs e irmãos que estão aqui, nós vivemos já nesse momento, nesse tempo. Que a sua vida e a minha vida possa se alegrar no dia de hoje. Que o Senhor Jesus esteja habitando nos nossos corações e nossa mente, porque já vivemos
debaixo da graça do Senhor Jesus, né? Aquilo que foi no passado, né, já se concretizou há mais de 2000 anos, né? O menino Jesus veio ao mundo, né, nasceu. Então, que você hoje, no dia de hoje, tenha alegria e esperança de viver debaixo, não um sentimento, mas uma razão e uma decisão que você tomou, né, em querer ser uma discípula ou um discípulo de Jesus. Versículo 8. A ira do Senhor contra Israel. Mas o Senhor também fica irado se a gente despreza esse tipo de caminho que a gente escolheu. O Senhor se pronunciou contra Jacó. Seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Disseram: no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas no lugar de figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará os adversários. Os assírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. A mão ainda está levantada para castigar, pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos Exércitos. Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são cabeça, os profetas mentirosos são cauda, pois esses líderes enganarão o povo e conduzirão pelo caminho da destruição. Por isso, o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas, perversos, todos falam tolices. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, a sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como um incêndio num matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo. Olha isso, irmãos. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim, Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. A sua mão ainda está levantada para castigar. Então, o Senhor, ele ira também, né? É um pai irado, como você às vezes fica irado por um filho não obedecer, né? Então, a gente tem a esperança do Messias que a gente vive, trazendo, né, fazendo uma hermenêutica para o dia de hoje. Você tem desprezado o Senhor, né? O Senhor dos Exércitos. Então, aqui cabe para a gente uma lição também, né? Como esse povo estava ignorando tudo aquilo que Deus havia feito. Capítulo 10. Que aflição espera os juízes injustos, e os que decretam leis opressoras não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos, né? E o que farão quando eu castigar, quando trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês? A quem pedirão ajuda? Onde os seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos? Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará e a sua mão ainda está levantada para castigar. Então agora a gente vem o julgamento contra os assírios, né? Que aflição espera a Assíria, a vara de minha ira? Uso-as como bastão para expressar a minha fúria. Então, Deus utiliza e deixa permitir que as coisas continuem, aconteçam,
na vida um do outro, né? A Síria dominando o povo de Israel, que a gente está vendo essa lição, justamente por um castigo da desobediência do povo, até um contra o outro. Versículo 5 de capítulo 10 de Isaías: que aflição espera a Síria, a vara de minha ira, uso como bastão para expressar minha fúria. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com a qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sobre seus pés. O rei da Síria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é o modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubará uma nação após a outra. Ele dirá: em breve cada um de meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemis. Amate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade, e derrotaremos Samaria, como fizemos Damasco. Assim acabamos com muitos reinos, cujo Deus era mais poderoso que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar seus propósitos no Monte Sião, em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Assíria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz: fiz isso com o meu braço poderoso, com a minha mão astuta, sabedoria eu planejei. Destruí a defesa das nações e levei os seus tesouros. Como um touro derrubei seus reis. Roubei as riquezas de seus ninhos e juntei o reino como o camponês ajunta os ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto, mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Síria. O fogo ardente consumirá a sua glória. O Senhor, a luz de Israel, será fogo, o santo será a chama. Devorará como fogo e espinho. O mato queimará o inimigo em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Síria, como o fogo consome um bosque em terra fértil. Ela definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso, restarão apenas uma árvore, tão pouca que uma criança poderá contá-la. Olha que interessante, né? Jesus, né, Deus, na verdade, vai consumir também os assírios, por os assírios ir lá e castigar. Mas olha que interessante, né? Nessas leituras anteriores eu citei sobre as promessas de Deus, elas são condicionais, né? Deus promete algo pela desobediência do homem, mas se o homem converte, a promessa de Deus ela não se cumpre, irmãos. Mas como assim, Marcos? Se você lê, inclusive extrair essa passagem, se lembra do livro de Jonas, né? Jonas, ele não quer ir pregar para os Nínive, porque os assírios estão lá. Os assírios massacraram o povo de Israel. E por isso que ele não queria ir. Mas os povos, né, de Nínive, os assírios, converteram. Até a Síria, a gente vai ver em algum momento, talvez aqui da leitura, em algum momento, que esse povo converteu e adoraram a Deus. É o capítulo 9, a esperança que nós temos em Jesus. Aquele que está prometido para a morte eterna, aquele que o pecado, que é a escuridão, né, o faz afastar de Deus. Uma vez que ele vê a luz e se converte, aquela promessa de castigo, ela se torna uma promessa de amor, esperança e eternidade no coração. Então, as promessas de castigo, elas são condicionais. Você e eu, né, obedecendo a um pai, amoroso que ele é, misericordioso que ele é capaz de não o castigar, né? E é interessante a gente conhecer e ler toda essa história.
né, das promessas, como Deus ele é bom. Bom dia, Ivone, seja bem-vinda aqui também. Bom, continuaremos para encerrar aqui. Capítulo 10, versículo 20. A esperança para o povo do Senhor. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuraram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará, sim. O remanescente de Jacó voltará para Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso, como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em justiça, decidiu destruir seu povo. Sim, o soberano do Senhor dos Exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o soberano do Senhor dos Exércitos: o meu povo, em Sião, não tema os assírios, quando oprimem vocês com vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Em breve minha fúria contra vocês passará e a minha ira se levantará para destruir os assírios. O exército, o Senhor dos Exércitos, os castigará com chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu a sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia, o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo da escravidão e levantará em seus ombros. Vejam agora os assírios, estão em Aiate, passarão por Migron e guardam os seus pertences em Micmas. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Gebá. A cidade de Ramá está voltada de medo, está tomada de medo. O povo de Gibeá, cidade de Natal de Saul, fogem para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim. Alertem-se, Laís, pobre Anotate. O povo de Medmená foge, e os habitantes de Gebim tentam se esconder. Os inimigos para Nob, pelo resto do dia, sacode o punho contra o belo monte Sião, o monte de Jerusalém. Mas vejam, o soberano do Senhor dos Exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Síria. Ele derrubará os orgulhosos. A árvore imponente será lançada por terra. Cortará as aves do bosque como um machado. O Líbano cairá pelas mãos dos poderosos. Eu também lembrei agora, né, o livro de Daniel. Daniel também, um homem usado por Deus, né? Ele vai falar sobre as projeções, né? Até chegar a vinda do Messias, né? Então, nós tivemos também esse ano o privilégio de estudar o livro de Daniel na escola dominical. E a gente entendeu, né? E a gente vai completando toda a história onde Deus vai agindo, né? Toda a escritura, ela está falando sobre Deus, né? É o agir de Deus na vida do povo de Deus. Capítulo 11, o último capítulo da leitura 253 no dia de hoje. Então acompanha esses 16 versículos para a gente finalizar a leitura de hoje. E se você não deu o joinha, já deixa aqui, compartilha, né, depois essa mensagem com aqueles que você ama. Capítulo 11, versículo 1, o ramo da linhagem de Jessé. Do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um renovo que as suas raízes dará frutos. O Espírito do Senhor está sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito do conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com bases de rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com força de sua palavra. O sopro da sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça com um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia, o lobo viverá como um cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão,
e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso. Os seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim, como vaca. O bebê brincará em segurança, perto da toca das cobras. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal e nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra encherá cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, os descendentes de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra aonde ele habita será o lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente de seu povo. Aqueles que restarem na Síria e no norte do Egito, no sul do Egito e na Etiópia, e em Elão, na Babilônia, em Amate e na distante terra das costeiras, levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel, juntará o povo disperso de Judá, desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá, e deixarão de ser rivais. Unirão forças para vir sobre a Filistia no oeste. Junto atacarão e saquearão as nações do leste. Ocuparão as terras de Edom e Moabe. Amon e lhes obedecerá. O Senhor abrirá um caminho seco no golfo do Mar Vermelho. Moverá a mão sobre o rio Eufrates e enviará um vento forte que dividirá em 7 riachos, para que possa ser atravessado a pé. Fará uma estrada para remanescentes de seu povo, o remanescente que virá da Síria, como fez por Israel muito tempo atrás, quando o povo voltou do Egito, né? Então ele está falando de uma linhagem de Jessé. E só tem uma pessoa, é o alfaiate. Existe Isaías, ele vai desenhar, né, uma roupa de um alfaiate que não cabia mais em ninguém, ninguém conseguiria vestir essa roupa. Só o Messias, só Jesus, que cabe exatamente em toda a profecia de Isaías, né? Essa profecia era para que o povo pudesse, né, na época, ter a esperança da época, mas só Jesus cabe em toda a profecia, né? Só ele que poderia resgatar e a gente viver, né, já nesse reino, não um reino físico, é o reino espiritual. A gente já viver nessa paz, né, que excede o entendimento, porque o evangelho, ele não tem lógica, né? O evangelho não tem lógica. Tem lógica, perdão? Né? Alguém que te causou um mal, você não revidar com o mal? Isso não é lógico. O evangelho é totalmente subjetivo, né? O amor de Deus, ele transcende. Por isso que o Espírito do Senhor, que ele é o que é o fruto de Gálatas 22, ele nos reveste da toda ilógica, toda a falta de lógica que a gente tem, né? Porque a gente quer combater o mal com o mal, o mal está dentro de nós. Deus é tão bom, é tão misericordioso conosco que a gente deve ser assim também, né? Deus, ele nos reveste do Espírito dele através de Jesus Cristo. E Isaías, né, ele não vai apontar para Jesus, mas Jesus que aponta para o livro de Isaías, né? É muito interessante essa jornada que a gente vai ter no livro de Isaías. Espero que as palavras do Senhor, né, tenha confortado e te dado esperança e fé no caminho que você tomou e decidiu tomar, ou se você ainda não decidiu que está aqui, que você possa conhecer mais ainda quem é Jesus quando você olha, né, para as Escrituras
do Velho Testamento, da primeira aliança que Deus fez a Abraão. Você consegue compreender melhor toda a obra quando você começa a entender mais ainda o Velho Testamento. É ignorância, é tolice a gente desprezar, né, o Velho Testamento. Infelizmente, muitos de nós aprendemos, né, a ignorar muitas vezes o Velho Testamento e só olhar para o Novo. Você tem mais fé em Cristo, você acredita mais em Jesus na medida que você começa a estudar o Velho Testamento. Eu me coloco, né, nessa situação porque esse ano de 2025 eu tive bastante contato com o Velho Testamento. Como é bom a gente poder ver a obra-prima do Senhor. Bom, obrigado a todos vocês que passaram por aqui. A gente vai encerrar com uma oração, né? O dia 253, se Deus permitir, seguiremos, né, em Isaías, no capítulo 12, né, no dia 254. E deixa aqui seus comentários, seu pedido de oração, se você quer, né? Se você tiver a oportunidade, reúna com os irmãos, né? Adore ao Senhor, mas não esqueça, né, que a maior adoração está no seu dia a dia, no seu coração, na sua mente, naquilo que você faz todos os dias, né? Não esqueça que Deus está com aquela mulher de Samaria, né? Ele não está mais em templo de pedra, ele está em você. Louvado seja o Senhor. Hoje é o dia de nós reunirmos e lembrar da morte, do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje é o dia de comemorar também o Natal, de nós lembrarmos todos os dias, e principalmente aos domingos, quando a gente faz a ceia, a gente lembrar do nascimento de Jesus, né? Bom, a Ivonete, através da leitura com você, irmão, também estou tendo mais entendimento, né? Com conversão da minha família, né? A Neuza pede para converter a família, né? Que Deus possa, o Espírito Santo toque no coração. Você semeia que a palavra do Senhor esteja, né, tocando ao coração. Oração por Alexandre, né, pela saúde dele, né? Ele teve um infarto, a Marisa está pedindo. Então, vamos orar aqui a Deus para que o Espírito Santo do Senhor, né, providencie tudo isso. E principalmente que a alma esteja alimentada. A alma, ela é eterna. O corpo, nós só vamos morrer porque nós somos pecadores. Esse corpo só morre porque nós somos pecadores. Mas a nossa alma, ela é eterna. Irmãos que já foram, estão no seio de Abraão. Irmãos que ficaram fiéis até o fim. Eles possam servir, inclusive, de exemplos para nós, a ficarmos firmes, para que um dia nós estejamos na glória todos juntos. Querido Deus, nós queremos estar diante do Senhor, em espírito e em verdade, em razão, e que as nossas emoções não possam nos desviar, os nossos sentimentos não possam desviar nos do caminho que o Senhor se propôs a nos dar através de Jesus. Que nós possamos todos os dias tomar a decisão de estar debaixo da Tua graça, que foi alcançada, do Teu amor que nos alcançou através do Teu Filho Jesus. Te agradecemos porque temos hoje uma oportunidade que o Senhor nos dá a mantermos fiéis, não pelas nossas forças, pelos nossos méritos, mas por aquele que habita em nós, que é o Teu Espírito. Te agradecemos porque o Senhor cuidou de nós, mesmo com as dificuldades que a gente tem, os percalços, as circunstâncias que nós temos, que muitas vezes nos desanima, nos afasta muitas vezes do Senhor. Nos ajude, Pai. Nós contamos com a Tua presença, a presença do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito em nossa vida, para nos mantermos fiéis ao Senhor. Que o Senhor atenda aos pedidos, Pai, de orações aqui feitos. Que há conversão na casa, na família,
da irmã Ivonete, não só dela, mas que a humanidade possa ouvir, que a semente da palavra do Senhor possa ser tocada aos corações daqueles que ainda não te conheceram, que haja realmente verdadeira conversão, que haja prazer em buscar o Senhor enquanto o Senhor está com a porta aberta. Sabemos que a porta ela é estreita, sabemos que o caminho é estreito. Por isso contamos com a ajuda do Senhor. Nós não somos dignos de nada, nem de amarrar as sandálias do Jesus Cristo, mas estamos aqui, não só para lavar os pés de Jesus, como a mulher que lavou e colocou o melhor perfume, mas queremos também lavar os pés uns dos outros, porque assim nós nos tornamos igreja santa, forte, pura, como o Senhor assim quer. Que ao nós percorrer esse dia, o Senhor possa estar habitando, protegendo, livrando de todo o mal. Abençoe a tua igreja, Pai. A igreja nesse país, nesse mundo, que se reúne para glorificar e adorar o Senhor. Que possamos lembrar de Jesus todos os dias da nossa vida, não somente hoje. Que não sejamos, Pai, apenas um cristão que vá num domingo, mas que sejamos um cristão todos os dias. Obrigado porque a tua palavra ela é poderosa, nos transforma, não nos deixe ser como a nação desobediente de Israel foi no passado, mas que sejamos enraizados em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor esteja habitando na vida do Alexandre, restaurando a sua saúde e cuidando da sua alma, Pai. Não só dele, mas de toda a família. Atenda as necessidades de cada irmão, Pai. Mas não deixe que essas necessidades nos desviem do teu caminho. Nós podemos ficar sofrendo, mas se for para estar junto com o Senhor. Se há refrigério que nos faça a gente distanciar de ti, queremos seguir assim, Pai. Porque sabemos que o caminho do Senhor nos leva à eternidade. Que essa eternidade possa estar em nossos corações. Não nos deixamos ser ansiosos, Pai, mas que possamos ser eternos, viver o dia de hoje. O dia de hoje basta. E a tua graça também nos basta. Que a tua palavra esteja tocando aos corações de todos. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Obrigado por você estar aqui, né? E se você acompanhou aqui e gosta de estar aqui, compartilhe, convide pessoas, né? É tão simples você mandar, né, compartilhar isso, você dá um joinha, porque se a gente compartilhar, dar um joinha, o algoritmo, né, desse canal, né, desse instrumento que é o YouTube, ele vê que é relevante esse vídeo e ele acaba atingindo outras pessoas. E às vezes eu ouço testemunho, né, de pessoas que foram impactadas, porque a palavra do Senhor ela é uma semente ao coração, né? Então eu quero agradecer vocês aqui, porque nós incentivamos uns aos outros, né? Se Deus assim permitir, estaremos amanhã aqui, dando continuidade ao livro de Isaías. 2 cards vão aparecer aqui, depois que eu salvar esse vídeo, né? Ao vivo não vai aparecer esses cards, mas vai ter então do dia da leitura anterior, que nós lemos 2 Pedro e o livro de Judas, com um grande ensinamento da carta de Pedro, e também a playlist de 254 dias, tá bom? Se você não é inscrito no canal e está aqui pela primeira vez, vai ter uma imagem minha também. Aqui você pode clicar na imagem, se inscrever, ativar o sininho, para sermos uma comunidade, né? Uma comunidade em Cristo, para propagar a sua palavra. Marisa, obrigado por estar aqui. A Neuza, também Neuza Maria Bispo, né? Ivone, né? Ivone Martins. Quem mais aqui apareceu? Bom, orações para o meu irmão Jorge, né? Que está querendo se converter. Amém, Senhor. Amém. Né? A palavra de Deus ela é maravilhosa. Ivonete, já repeti. Deixa eu ver aqui.
Já repeti hoje, eu e Ivonete, eu já repeti hoje. Bom, irmãos, é gostoso poder estar aqui na presença, né, que o Espírito do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Nos vemos amanhã, se assim permitir. Tchau, um ótimo culto para aqueles que vão se reunir aí com os irmãos em suas localidades. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, Ivonete. Que Deus também nos proteja, te proteja. Amém.